Gustavo Uribe, vou começar com você. Essa estratégia do hacker de falar muito pela manhã, responder aos governistas e fazer ataques duros a Jair Bolsonaro, mas ficar quieto agora no período da tarde, acessar esse direito ao silêncio para se calar diante dos oposicionistas, funcionou para quem? Ele tentou se preservar e não entrar em contradições, mas ele entrou em muitas contradições, isso é um reconhecimento da própria Polícia Federal. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde Raquel, boa tarde Thaís e a todos que nos assistem no 360. Eu conversei há um tempo com uma fonte que conhece muito bem Walter Delgatti, desde o início da trajetória dele. E ela sempre me disse, quando Walter Delgatti fala, você diminui 50%, porque ele sempre exagera nas tintas. Ele é um falastrão. Mas se a gente for observar o que Walter Delgatti disse, há linhas de coerência. E isso é o que a Polícia Federal irá se debruçar a partir de agora e também a CPMI do 8 de janeiro. O encontro com Carla Zambelli. Carla Zambelli confirmou que teve vários encontros com o Walter Delgatti. A presença dele no Palácio da Alvorada, sim, ele esteve. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, reconheceu isso. Disse que, inclusive, os advogados estavam do lado de fora do Palácio do Governo. A questão é o que foi falado ou não, e é algo que a Polícia Federal terá de se debruçar também. Aí tem também a presença de Walter Delgatti no Ministério da Defesa. A gente tem informação que o Caio Junqueira conversou com o ministro José Múcio Monteiro, que disse que não há registros, pelo menos na entrada do Ministério. Mas agora o Ministério da Defesa vai pedir à Polícia Federal as imagens do sistema de segurança para descobrir se realmente ele entrou ou não. É muito estranho que uma pessoa que participou da Vaza Jato, que já tinha algumas condenações na Justiça, tenha um acesso tão grande na República Brasileira. Lembra muito, por exemplo, a CPI da pandemia, quando os vendedores de vacina entravam à torto e à direito no Ministério da Saúde e tinham assessores e ministros que não tinham todo o acesso. Walter Delgatti teve acesso. E se teve acesso, é preciso saber por quê. A Polícia Federal, conversei com alguns integrantes, eu e Elijanas Maia, eles avaliaram o depoimento com muita pirotecnia, foi a palavra utilizada. Disseram que eles não têm registro de que realmente o celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi grampeado, mas que parte deste depoimento será levado em consideração com a possibilidade de um novo depoimento de Walter Delgatti para ele confirmar ou não algumas teses apresentadas na CPMI do 8 de janeiro. Thaís, como o Uribe aponta, ainda está faltando provas, concretude no depoimento desse personagem. Ele precisa provar o que ele fala. Agora, ele faz acusações muito graves. Ele diz que Jair Bolsonaro pede a ele para assumir um grampo do ministro Alexandre de Moraes e diz, olha, pede a ele para tentar fraudar ali a urna eletrônica perto do 7 de setembro para gerar uma instabilidade na população brasileira e ainda dá ali um tempero a mais dizendo, não, você pode fazer isso que eu te dou um indulto, se algo acontecer com você, eu mando prender o juiz. O discurso lembra muito o discurso de Jair Bolsonaro. Então, o relato dele traz para as pessoas, para a opinião pública, uma certa verossimilhança, mas está faltando substância, está faltando prova. Qual que é a primeira análise que você faz? Boa tarde, Raquel, Uribe, a todos que estão aqui com a gente no 360. Raquel, personagem de fato controverso, personagem que sim tem um estelionatário, confesso, ele mesmo admite isso várias vezes, mas tem algumas questões que são bastante importantes. Esses pontos que você colocou me parecem, de fato, os mais importantes, mas também me chama a atenção durante esse depoimento essa participação, essa entrada no Ministério da Defesa, esse diálogo com as Forças Armadas. Isso que ele diz de ter sido o autor daquele relatório que depois acabou sendo questionado ali pelo senador Flávio Bolsonaro, o relatório produzido pelas Forças Armadas a respeito das nossas urnas eletrônicas. O fato é que me parece que neste momento é preciso que a investigação da PF se aprofunde, sim, em todos esses pontos. É importante também saber qual é a versão da deputada Carla Zambelli, afinal de contas foi ela quem apresenta Walter Delgatti Neto para o governo de Jair Bolsonaro, ela que o coloca ali no Palácio da Alvorada,
que ele esteve no Palácio do Alvorada, não há dúvidas. O Uribe lembrou que Flávio Bolsonaro confirmou, mas a matéria da Veja de setembro do ano passado já trazia as imagens dessa ida de Walter Delgatti Neto ao Palácio do Alvorada. Então, esse roteiro, ele aconteceu de fato, ele esteve, ele conversou com Bolsonaro, ele depois disse o advogado e disse ele hoje de novo que ele esteve no Ministério da Defesa. Só falta entender um pouco qual era de fato essa motivação. Se era só tentar fraudar o sistema, mostrar uma fragilidade do sistema da justiça eleitoral e brasileira no país, se era de fato assumir um possível grampo do celular do ministro Alexandre de Moraes. No depoimento anterior à PF, não esse de ontem, ele já tinha dito que havia um pedido, que Carla Zambelli tinha pedido que ele tentasse hackear o celular do ministro Alexandre de Moraes. Não sei se todo mundo lembra, tem esse trecho ali, ele disse isso à Polícia Federal, mas que ele disse para a deputada que há alguns anos ele já tinha conseguido acessar o e-mail de Alexandre de Moraes e não tinha conseguido encontrar nada e que não tinha conseguido hackear o telefone celular do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem alguns trechos que são, de fato, muito graves. Talvez mais graves de tudo isso que a gente tem assistido nas últimas semanas. Mas é importante que a Polícia Federal traga luz a todos esses fatos. Traga, como você disse, as provas desses fatos. Thaís, esse é o ponto central que você está colocando. É a primeira vez que ele vem a público falar determinadas coisas, mas nada disso é tão novo. A gente assistiu nessas últimas 7 horas o governo dizendo, e o próprio Randolfo Rodrigues, líder do governo, dizendo agora não, está confirmada a estratégia do golpe, e a oposição dizendo não, é um estelionatário, não vamos levar em conta nada do que ele falou. Devagar com Andor. Os dois lados, é um personagem muito controverso, mas ele está falando algumas coisas que precisam ser investigadas. Então, é preciso ter investigação e achar as provas.